Seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo. Para quem não sabe, meu nome é Lígia Monteiro e eu tô aqui hoje para mostrar um pouco para vocês como a gente pode adotar práticas sustentáveis na nossa vida, sem ter um aumento no orçamento e sem ter um esforço, né? Sem ser uma coisa que, né, demande muito tempo e demande muito trabalho. Então, é isso que a gente vai tratar aqui hoje. Então, qual que é o primeiro passo para a gente conseguir adotar práticas sustentáveis ou mais sustentáveis na nossa vida? Eu tô aqui com uma colinha, tá? Então, várias vezes eu vou olhar aqui para baixo para não esquecer nenhum ponto importante que eu quero colocar aqui. Então, olha só, a primeira coisa que a gente precisa fazer é entender o que é sustentabilidade. Porque apesar de ser um termo assim que está sendo muito falado, né, na mídia, muitas pessoas estão trazendo e tal, ainda tem muita gente que não sabe exatamente o que isso quer dizer e como isso acontece na prática. Então vamos lá. Sustentabilidade, ela pode acontecer em muitas áreas da nossa vida, né? Então eu acho que alguém já deve ter ouvido falar ou já passou por um momento assim, de uma situação que está insustentável, né? Então, o que a gente entende por isso? É uma situação que ela não tem mais, né, como caminhar desse jeito. Então, às vezes começa com uma coisinha bem pequena, né, e ao longo do tempo aquilo vai se transformando uma coisa bem grande e que torna aquilo tudo insustentável. Então, eu vou dar um exemplo aqui para vocês que fica mais palpável, fica mais fácil da gente entender. Vamos supor que uma pessoa que mora sozinha, ela tem um gasto mensal de R$3.000, tá? O ganho que ela tem, né, mensal, o que ela recebe por mês, se for R$3.000, ela tá ali, tá no limite. Né? Então a gente pode falar que ela tem uma vida financeira sustentável. Então o mesmo tanto que ela recebe é o tanto que ela gasta por mês, né? Então é uma situação sustentável. Se ela recebe R$2.000 e tem um gasto de R$3.000 por mês, é uma vida financeira insustentável, né? Porque o que vai acontecer ao longo do tempo? Ela vai começar a ter que pedir ou empréstimo ou ajuda, enfim. Ao passo que, se ela tem esse mesmo custo de R$3.000 por mês e recebe R$4.000, R$5.000 por mês, também está sustentável. Só que aí ela tem até uma margem a mais. Então, o que a gente pode entender com isso? A sustentabilidade, se ela estiver no 0 a 0, ela é sustentável, mas não tem uma folga aí. Né? Não tem uma tranquilidade. E se a gente pensar, vamos agora encurtar um pouco mais essa linha de raciocínio. Essa mesma pessoa, só um minutinho. Essa mesma pessoa, ela tem esse gasto de R$3.000 por mês, só que ela recebe R$2.999 por mês. Então aí você pensa assim, mas tá quase, né? Tá quase. É R$1 só. Sim, é R$1 só. Em um mês é R$1 só. Se você ampliar isso aí a longo prazo, esse desfalque ele só vai aumentar. Então aquilo que era muito pouquinho, lá longe vai ficar uma coisa muito grande, um desfalque muito grande. Então, dessa forma também, se você pensar, essa pessoa recebe R$3.001. Se ela recebe R$3.001, ela também já vai ter aí que ela vai, ao longo do tempo, né? Esse ele vai subindo, né? Então ela vai ter cada vez mais uma tranquilidade maior, tá? Então, quando a gente, né, encurta isso aí para R$1, a gente também vê a longo prazo essa diferença que dá. E isso acontece, é o que está acontecendo no planeta hoje, né? Então é como se a gente tivesse aí, desde o começo, com esse pequeno desfalque,
né? E esse desfalque, ao longo desse tempo, ele foi se tornando cada vez maior. E a gente está agora numa situação um pouco insustentável, né? A situação do planeta, ela está insustentável, tá? Então, por isso, dessa emergência da gente adotar essas práticas sustentáveis para dar um fôlego, para dar um espaço aí para a Terra respirar, tá bom? Bom, então vamos lá. Pensando nisso aí, nesse umzinho, né? Esse que a longo prazo ele fica uma coisa muito grande. Nesse exemplo que eu dei, fica muito mais fácil da gente perceber, porque é um exemplo numérico, né? Então fica muito fácil, é uma conta muito simples aqui que eu usei, né? Mas e aí, no meu dia a dia, como que eu posso fazer isso, né? Como que eu posso saber se uma situação que eu estou adotando, se ela é sustentável, se não, o quanto que é, como não é, enfim. E aí é que começa o bololô todo. Que tem um monte de gente que tem a vontade de fazer alguma coisa e não sabe o que, mas também não quer ter trabalho e não quer ter um custo mais alto do que já tem, né? Então, o que eu proponho aqui é isso, da gente adotar algumas práticas que elas não dão um trabalho, você não vai ter que, né, colocar uma energia surreal naquilo e você não vai também ter um gasto maior. Inclusive, muitas pessoas conseguem até ter um gasto menor no orçamento, tá? Mas isso ao longo das lives aí, dos conteúdos, a gente vai conseguir, vocês vão conseguir perceber o porquê que isso acontece. Então vamos lá. Deixa eu colar aqui. Bom, eu queria falar para exemplificar esses pouquinhos que às vezes a gente acha que é muito, nossa, mas isso aí é muito pequeno, gente. Isso aí tanto faz. A questão dos canudinhos, né? Eu chamo o efeito canudinho. Então, assim, tem muita gente que fala assim, então tá bom, então não tem mais problema no mundo porque a gente resolveu olhar para os canudinhos. Então, não, ainda tem muito problema, mas olha só, talvez muita gente não saiba, ou não sabia, enfim, eu vou contar aqui para vocês agora, que os canudos, somente os canudinhos de plástico, representavam 4% do lixo mundial. Gente, 4%. Os canudinhos, só esse item, tá? Só ele representava 4% do lixo mundial. Então, assim, é muita coisa, tá? Então, a gente pensa assim, só um pedacinho, só um canudinho. Então, a gente tem que sempre lembrar, né, que assim como eu costumo falar da bituca de cigarro na praia, que hoje é o grande vilão, né, das praias do mundo inteiro, tem gente que joga e fala assim, só uma bituquinha. Mas só uma bituquinha? Disseram 7 bilhões e meio de pessoas, né? Então, quando a gente começa a levar um pouco esses números para dados reais, né? Tem muitas pessoas no planeta. Quem fuma, não fuma um cigarro só. Então, quantas bitucas, né? Cada pessoa vai jogar ali, né? Então, não é à toa que hoje as bitucas de cigarro é a grande vilã mundial de todas as praias, basicamente. Então, o efeito canudinho. Então, já tá aí um dado que talvez muita gente não tinha esse conhecimento. E é curioso porque muitos dos dados, né, sobre meio ambiente, como tá o planeta e tudo mais, eles muitas vezes não são divulgados, né? E aí a gente fica numa situação que a gente não tá sabendo de nada que tá acontecendo. Então parece que tá tudo certo, que o canudinho é só mesmo, né? Um canudinho, aquele pedacinho tão, né? Que mal que pode fazer. Então, para vocês entenderem. E aí depois veio ainda o canudinho oxibiodegradável. Então aí todo mundo falou assim, nossa, que bom, então eu posso usar, tranquilo, né? Só que o que aconteceu foi muito diferente. Esses canudinhos, lembra aquela sacolinha de plástico, né, de supermercado e tudo mais? Que você deixava ali, né, naquele puxa-saco, enfim, aquelas coisas. E aí você ia puxar, blum, saía a alça na sua mão só, né?
Porque aquele. E aí, às vezes, esfarelava inteiro. Eu já tive uma vez, há muitos anos atrás, que eu falei, gente, de onde que tá vindo tudo isso? Era um monte de pedacinho, né? E eu falava, gente, o que que tá acontecendo? E aquilo ia esfarelando, esfarelando, esfarelando. Então, assim, resolveram, né, fazer um plástico que se degradava mais rápido. Mas o que é esse se degradar, né? O que fizeram, na verdade, hoje já é um pouco diferente, tá? Eu vou explicar a questão do canudinho, mas falando da sacolinha, fizeram um plástico que se degradava mais rápido. Só que assim, como que acontecia esse processo, né, na real? Então acontecia da seguinte forma. Esse material eles fizeram de um jeito, com uma certa, né, química, que ele, com o passar do tempo, ele ia quebrando. Ele começava a quebrar e não parava de quebrar mais. Então ele quebrava em pedaços muito, muito pequenos, mas muito pequenos mesmo, até chegar a pedaços invisíveis a olhos nus. Então o que aconteceu? Para quem estava vendo aquilo, ai que bom, sumiu, né? Desapareceu. Só que o que acontecia na verdade, tá? Aquele plástico ele ia quebrando, 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 só que ele não deixa de ter química nele, né? No processo de decomposição ele solta gases, né? São nocivos para o meio ambiente. Então aquilo começou a poluir de um jeito que ficou impossível de conseguir tirar da natureza. Então uma coisa que é quase que um pó, como que você faz para tirar da natureza isso? Então, foi um tiro no pé, essas sacolinhas biodegradáveis, tá? Então, para vocês entenderem que às vezes, né, para tentar solucionar um problema, a gente acaba trazendo um outro. Então, aí eles começaram a perceber e aí já tentaram, né, fazer outras formas de plástico, né, outras coisas que trazem na sua composição uma porcentagem de matéria orgânica. Só que assim, gente, é muito complicado a gente falar de plástico, porque assim, existe muitos tipos de plástico hoje, né? Então existe o plástico verde, o compostável, o biodegradável, o que tem na sua base cana de açúcar, amido, enfim, tem um monte de tipos de plásticos. E assim, pelo que, né, foi pesquisado e tudo mais, não existe um ainda, ou pode ser que exista, mas ele não está amplamente divulgado, não está sendo divulgado ou disseminado, que realmente atenda a todas a essas questões para que não polua o meio ambiente, tá? Então, mas e aí, como é que eu faço? Então, vamos pensar. Já falando da sacolinha plástica, a melhor opção é a gente não usar, a gente tentar não usar. E isso para um monte de coisas, assim como o canudo, né? Então o canudo, mas é óxido biodegradável. Aí você fala assim, então tudo bem, tranquilo eu usar. E aí você começa a usar um monte, porque não tá fazendo mal mesmo, né, pro planeta. Então assim, isso é o que a gente pensa. Na verdade tá. E outra coisa que a gente precisa entender quando a gente pensa em sustentabilidade. Então, assim como eu dei o exemplo, né, no começo aí da live, falando de uma pessoa que recebe 3 mil por mês, ou recebe 2 mil, ou recebe 4, 5, enfim, mas o custo dela é 3, tá? Então, quando a gente for pensar na fabricação daquele canudo, então, é muito mais difícil da gente conseguir mensurar, né, os recursos naturais que são utilizados para a fabricação daquele canudo. Mas, com certeza, né, são utilizados. E tem gente que, né, já tem estudos aí que falam mais ou menos quanto que é usado, quanto que não. Então, vamos supor, assim, uma vez eu tava lá na padaria e tal, fui tomar um café, no meio do dia, chegou uma menina, falou assim, vê um suco de laranja? E aí eu só fiquei olhando, né? Chegou o suco de laranja dela num copo de plástico dentro da padaria. Então, assim, totalmente desnecessário, né? Porque é melhor você usar, você ter um gasto com água para lavar um copo de vidro
do que fazer, eu já vou falar toda essa volta de reciclagem. Então, depois de usar aquele copo, também você vai ter que bater uma água, porque ele não pode estar sujo para ir para reciclagem. Aí vai passar o caminhão da cooperativa, da coleta seletiva, enfim, vai levar para a cooperativa para fazer a triagem. Depois da triagem, lá mesmo vão ser feitos os fardos, para então pegar um outro caminhão para ir até a indústria. Nessa indústria, eles vão higienizar de novo. Olha a quantidade de recurso que está sendo usado nesse processo de reciclagem. Então, já pegou 2 caminhões, já teve aí um trabalho aí de toda uma equipe da cooperativa e mesmo o pessoal da padaria. E aí vai chegar nesse lugar da indústria, ele vai ter que ser higienizado de novo, mais recurso aí, mais química aí também, né? Para depois ele ser inteiro picotado, para depois ele virar quase que um farelo, para depois ele virar um outro produto. Então olha a quantidade de etapas, a quantidade de recursos que a gente usa para fazer a reciclagem de um material. E aí não acabou ainda, tá? Fez uma embalagem, por exemplo. Vamos supor que foi feita uma embalagem, né, com aqueles plásticos dos canudos e tudo mais. Depois de feita essa embalagem, ela vai voltar, ela vai para a fábrica, né? Vai pegar um terceiro aí caminhão, aí vamos supor, para ir até a fábrica, para encher com, né, o que quer que seja, que vai ser vendido, para depois um outro caminhão levar para um supermercado, fazer essa distribuição, né? E pra gente depois, aí ou vai de carro, ou vai de bicicleta, ou a pé, enfim, a gente vai até o supermercado e compra aquilo, e aí, mais uma vez, a gente leva para casa e começa tudo de novo, o ciclo da reciclagem. Então, olha só, a reciclagem é boa, é maravilhosa? Sim, ela é, mas a gente tem que tentar, assim, ao máximo, reduzir no que a gente puder esses resíduos mais tóxicos, mais poluentes para o meio ambiente. Mesmo porque nem todos, tá? Nem tudo que vai para a reciclagem é realmente reciclado, tá? Isso aí eu já falei numa outra live, eu vou explicar um pouquinho melhor também depois num outro momento, mas nem tudo que chega, que é destinado à reciclagem, é efetivamente reciclado, por conta de, às vezes, ter um custo muito maior para fazer a reciclagem daquele material do que comprar um novo, fazer mais, né? Então, a gente precisa tomar cuidado com isso aí. Então, voltando lá, os canudinhos e as sacolinhas, a menina da padaria, chegou lá o suco e veio no copo de plástico dentro da padaria. Eu já não, né? Mas tudo bem, fiquei lá olhando, observando, e o atendente da padaria ainda perguntou, quer canudinho? Eu falei, ah não, gente, só falta ainda num copo de plástico, porque tem gente que pede canudinho, por achar que, assim, o copo de vidro não foi muito bem lavado, deve estar sujo, então deixa eu tomar com canudinho, que eu me sinto melhor. Eu falei, bom, no copo de plástico ela não vai ter esse problema, né? É muito mais difícil alguém reutilizar lá dentro da padaria um copo de plástico, então ela não vai pedir canudinho. Ela pediu canudinho. Então, assim, foi o copo de plástico mais o canudinho de plástico. Então, olha a quantidade de plástico que a gente nem percebe. E ela nem percebeu. Ela nem percebeu. Falou, quer canudinho? Aí ela falou, quero. Assim, tanto faz pra mim. Já que você tá oferecendo, eu vou pegar. Então, essa ideia toda que a gente precisa começar a mudar quando a gente começa a entender o que é sustentabilidade, né? Que o recurso que a gente usa está, hoje em dia, maior do que o poder de regeneração da terra, né? A gente tem que entender que, assim, quanto mais a gente evitar resíduos, né? Principalmente os recicláveis, né, resíduos sólidos recicláveis, que na sua maioria das vezes é plástico, melhor vai ser, tá bom? Então é isso que a gente tem que entender. A gente vai conseguir zerar tudo? Zerar completamente? Não sei, né? Tem gente que faz isso.
Tem gente que tem aquele, né, aquele zero waste, então consegue colocar num vidrinho, num potinho desse tamanho, o lixo que produziu durante um ano inteiro, né? Então assim, nossa, que demais, é demais aquilo. Mas então aquela pessoa, ela não está impactando o meio ambiente? Sim, ela tá. Não tem como a gente não impactar o meio ambiente, tá? Se você está vestido, isso aqui teve um custo para ser feito, né? Então gastou, né? Usou recursos naturais, né? Para ser produzido isso aqui. Então, se você está vestido, você está, né? Gerando aí um certo impacto aí. Se você tem um celular, é um outro impacto. Aliás, se a gente for mais ainda, né? No sentido de não adianta você ir lá para o meio da natureza, falar, pronto, aqui eu vou viver, né, que nem o Mowgli, então eu não vou impactar a natureza. Vai, né? A nossa respiração é uma troca de gases, né? Então, assim, a gente está impactando. Não tem como a gente não impactar o meio ambiente. O que tem como, o que a gente pode escolher fazer é diminuir, fazer opções, fazer escolhas aí que causem um impacto muito mais baixo, né? Que a gente consiga minimizar esse impacto, tá? Então eu vou falar também agora um pouco dessa questão desse impacto e por que ele acontece hoje de uma maneira tão grande, tá? A gente se acostumou com uma série de coisas e uma delas foi a gente pega alguma coisa, pega ali né, compra algum produto que tem embutido todo um recurso utilizado da natureza, aquele que fica bem difícil da gente mensurar, né? Mas ele tá embutido ali e a gente usa, tal, não sei o que, barará, não precisa mais, o que a gente faz? Joga fora, né? Então, assim, muito poucas pessoas ainda no Brasil têm a consciência da reciclagem. É cerca de 3% de todo o lixo gerado no Brasil. 3% vai para reciclagem, tá? Então, é muito, muito, muito baixo esse número, tá? Então, é muito mais comum você ver pessoas fazendo isso. Vai, compra, usa e joga fora. Joga fora aonde que é fora, né? Então, fora de casa, né? Porque vai para algum lugar. E geralmente, né, vai ou para aterros sanitários ou mesmo para lixões, que a gente ainda tem lixões no Brasil, mesmo já tendo sido proibido, se não me engano, 4 vezes, né? Mas ainda existem. Então, lixões e aterro sanitário nada mais é do que na terra, no solo. Então, aquilo vai contaminar a terra, vai contaminar os lençóis freáticos, vai contaminar um monte de coisa ali, né? Então, essa forma de pensar, que a gente chama linear, então você pega daqui, joga ali, pega daqui, joga ali, pega daqui, joga ali. O que vai acontecer? Aqui uma hora vai faltar. E aqui uma hora vai estar lotado de coisa, né? Então, basicamente, esse modelo que a gente replica sem perceber. Então, muitas vezes a gente nem se dá conta, né, que a gente está replicando isso. E existem muitas formas da gente parar um pouco com esse modelo linear e ir para o modelo circular, né? Então, a grande sacada aí tá a gente perceber a natureza. Então, assim, a gente é parte da natureza, certo? Se você observar na natureza, não tem rejeito, não tem alguma coisa que a natureza joga fora e não sirva mais para nada, tá? Então, assim, mas até se você pensar, um animal que morreu, né? Tá lá mortinho, tá, não sei o quê. Tem até o urubu, né? Que faz esse... E tem até também outros, né? Animais, insetinhos, enfim, que também vai entrar num ciclo aquilo. Então, uma coisa muito interessante da gente perceber também são os nossos rejeitos, né? Nossas fezes, por exemplo, né? Que a gente fez todo um sistema para dar conta do esgoto, né? E mesmo assim, é uma das
grandes questões aí que é muito, muito discutida e tudo mais, porque tem muita gente que não tem saneamento básico, né? Porque a gente praticamente acabou por nos alejarmos, né? Então a gente não sabe fazer esse tratamento, né? De uma coisa que a gente entende como lixo, como rejeito. Nossa, isso é ruim, né? Eu preciso jogar para fora da minha casa. Ah, então deixa que vai para a estação de tratamento e lá eles tratam, porque isso aí, nossa, que nojo, né? Então, assim, a partir do momento que a gente entende um rejeito desse como uma riqueza, né? A gente entende que isso faz parte de um ciclo e que pode se tornar uma coisa muito boa, né? Para alimentar plantas, por exemplo, né? Com isso, você torna uma terra, assim, super fértil, super fértil. Então, assim, a partir do momento que a gente entende esses ciclos e o que na nossa vida a gente está dentro desse ciclo e o que não, a gente começa a entender que a gente, às vezes, está muito fora, inclusive, né, desses ciclos. Outro exemplo que é muito bom, que é fácil de ser adotado também, em qualquer ambiente que você tenha, seja num apartamento, numa casa, num sítio, é a compostagem, né? Então, aquele lixo todo orgânico, que a gente fala, nossa, isso aqui deixa eu jogar fora, não serve mais para nada. Um monte de folha cheia de nutriente, né? Um monte de talo, um monte de casca de várias coisas, a gente acaba jogando fora por achar que aquilo é rejeito, enquanto aquilo pode ser uma riqueza, né? Pode ser transformado numa riqueza. Se você composta aquele material, ele é altamente nutritivo para você plantar outras coisas que também vão te dar retorno. Então, olha só, o ciclo acontecendo, né? Eu uso o que eu não quero, eu jogo fora, mas eu coloco para a planta cresce, me dá um retorno e eu, né, e entro nesse ciclo. Então, essas coisas que são muito importantes, a gente sempre tem em mente, tá? Essa questão da sustentabilidade, o quanto que a gente pega de recurso, né? O quanto que a gente usa de recurso natural, né? E o que a gente devolve. Então, a gente está, na verdade, atualmente, num ciclo completamente insustentável, né? Porque além da gente pegar os recursos naturais, a gente devolve, muitas vezes, lixo, porque daí não tem um tratamento ideal, né? Muitas vezes plástico em lugar que não é para ser jogado, né? Eu vou postar um vídeo depois que fala sobre as ilhas plásticas, né? Então, assim, a gente acaba contaminando por não dar um tratamento ideal para os nossos resíduos, tanto os orgânicos quanto os não orgânicos, tá? Então, é basicamente a primeira coisa que a gente tem que se policiar de simplesmente assim, não preciso, não é necessário, não pega. Sacolinha plástica em supermercado não é mais tão necessário. Tem muitos supermercados que trabalham com caixas. Caso você não tenha levado a sua ou não tenha, né, a sua, pede caixa, pacote. Tem muitos supermercados hoje que usam pacotes, aqueles pacotes daquele papel, né, pardo ou craft, né, que chama. Ah, mas eu tô gerando também resíduo. Sim, você tá gerando resíduo, mas entre um plástico e um papel, que inclusive nem passou por um processo para deixar ele branquinho, bonitinho, é muito menos impactante para o meio ambiente do que uma sacolinha plástica. Então a gente tem que tentar, nesse sentido, ir reduzindo o nosso impacto, tá? Então, tem muitas coisas. Então, o canudinho na padaria, gente, não, fala não, obrigada, né? Ou se, não gosto de tomar no copo. Tudo bem, tem muitas opções de canudinho hoje, né? Tem canudinho de vidro, que são bastante resistentes, tá? Tem canudinho de bambu, tem canudinho de inox, tem um monte de tipo de canudinho que a gente pode ter. E é engraçado isso, porque eu sempre andei com o meu canudinho na bolsa, né? E aí eu tô em algum lugar e tal, teve uma ocasião que eu tava em Curitiba com os meus filhos e a gente sempre leva também garrafinha de água, né? Só que assim, tava um calor tão grande, tão intenso, e a gente realmente, nosso passeio era um pouco mais curto e
né, acabou se estendendo, que a gente acabou com todas as aguinhas que tinham ali. Todo mundo morrendo de sede, morrendo de calor. E aí, saindo ali, né, da onde a gente tava, tinha uma barraquinha de água de coco. Nossa senhora, aquele calor, né? Nossa, uma água de coco. Eu falei, gente, era tudo que eu queria, mesmo porque eu não vou precisar, né, comprar outra garrafinha, gerar mais um resíduo que não é orgânico, né? Então, aí, tudo bem, vamos pedir água de coco. Pegamos lá as águas de coco e o canudinho. E aí foi engraçado, porque todo mundo tava com canudinho, e quando você pede sem o canudinho, já fica meio que todo mundo olhando assim, nossa, como que ela vai tomar, né, isso, sem canudinho? E aí você vai lá e tira da bolsa, fica todo mundo tipo, nossa. Então, é bom a gente ter essas práticas também, a gente adotar essas práticas também, pra gente, a gente acaba sensibilizando quem tá no nosso lado. Né? Então a gente acaba mostrando para a pessoa que está perto, para a pessoa que está do nosso lado, como são ações, atitudes muito simples, né, de se fazer. Né? Então, assim, é muito fácil. E aí eu estava pesquisando, fazendo umas pesquisas aí, eu achei até uma pessoa aí, nem gravei muito quem que era e tal, e não sei o quê, que estava meio que metendo pau nos canudinhos, né, de inox, enfim, falando assim, e a água e o sabão que você gasta para lavar esse canudinho? Gente, é o bom senso de novo, porque a internet está cheio de coisa, cheio de informação que às vezes não não tá compatível aí com a realidade. Então, assim, sim, lógico que você vai ter uma água, né, para lavar aquele canudinho, e muitas vezes eu vou falar para vocês, nem sabão eu passo, tá? Porque acabei de tomar uma água de coco, gente, pus na água 2 segundos, pronto, acabou, tá limpo, né? É diferente se eu for tomar um milkshake, por exemplo, né, uma coisa, né, mais, né, aí é diferente. Mas é lógico que vai ter, é que nem eu falei, nada que a gente faz, a gente não tá causando um impacto, entendeu? Não tem como a gente não causar impacto. O simples fato da gente respirar tá impactando o meio ambiente. Então, assim, mas aí vem de você escolher se você quer gastar 2 segundos de água para lavar aquele canudinho, ou se você quer usar aquele plástico para ir para reciclagem, para fazer todo aquele rolê de pegar 700 caminhões e passar por um monte de coisa, né, e não sei o que, e lavagem, higienização, picota, não sei o que, né? Então, assim, é muito mais, com certeza, tudo causa, os dois causam impacto. Só que um é um impacto muito menor, né? É quase que incomparável, assim, né? Então, é para esse olhar que eu queria, assim, fazer essa live hoje, para justamente dar uma acordada nesse sentido, tá bom? Então, eu vou dar uma dica aí para vocês. Deixa eu ver se eu falei tudo. Falei. Eu queria dar uma dica aí para vocês que vocês já podem começar a adotar hoje em casa. Eu já vou ler aqui os comentários, tá, gente? Então, vamos pegar sacolinhas plásticas mais uma vez, um dos usos que muita gente não deixa de usar a sacolinha plástica por conta do famoso lixinho do banheiro. Então vamos lá, vamos fazer uma conta por alto aqui, tá? Vamos pegar uma pessoa que, né, mora numa casa onde tem 2 banheiros, tá? Ela troca o lixinho desses 2 banheiros 3 vezes por semana, vamos supor. Então, em uma semana ela tá usando 6 saquinhos, né? Para fazer o descarte daquele papel higiênico, né, que é orgânico. Ela tá misturando ali com um plástico, né, que não é orgânico e vai poluir muito mais, né? O impacto vai ser muito maior do que o papel higiênico. E aí a gente vai colocar esse uso de 6 saquinhos por semana num período de 1 ano. Pelas contas que eu fiz, eu espero que eu não esteja errada, mas pelas contas que eu fiz, dava 288 saquinhos por ano, tá? Né? Nem é tanto assim, tal. Tá bom. Então vamos fazer o seguinte. Isso pensando em uma pessoa, tá? Que tem uma situação dessa, uma casa com 2 banheiros. Agora, vamos colocar, a população brasileira é 209 milhões, né? Então vamos colocar, eu fiz o cálculo, com 50 milhões de pessoas, que é menos de 1/4
da população brasileira, tá? Eu fiz essa conta como se apenas um quarto, né, tivesse essa situação de usar 6 saquinhos por semana. Gente, deu 14 bilhões e 400 milhões de saquinhos por ano. Por ano. Fazendo essa conta com menos de um quarto da população e só para banheiro, tá? Então, é o que eu falo, quando a gente começa a colocar, né, pensar que se eu joguei ou uma bituquinha, ou um canudinho, ou um lacrezinho, né? Ah, mas é só um lacrezinho. Gente, a gente tem que colocar de uma forma real. Tem 7 bilhões e meio de pessoas no planeta. Não é só você que vai pensar dessa forma. Então, e se a gente começar a pensar do outro jeito, né? Então, assim, nisso, se a gente conseguisse que um quarto da população adotasse essa prática que eu vou mostrar agora, a gente ia ter 14 bilhões e 400 milhões de saquinhos a menos no meio ambiente por ano, só no Brasil, tá? Então, assim, não dá nem para imaginar, né, que montanha seria essa de 14 bilhões, né? Enfim, de saquinhos, sacolinhas plásticas, né? Então, olha só, eu vou mostrar para vocês uma coisa que vocês já podem usar aí, tranquilamente, a partir de hoje, de já, vocês adotarem em casa, que é o uso de papel de seda. Esse aqui já tá dobrado, tá? Eu vou mostrar direitinho para vocês. Papel de seda no saquinho, no lixinho do banheiro. Gente, tudo bem, a gente não precisa, não vou usar plastiquinho. A gente sabe que às vezes suja e não fica legal, né? Ah, mas eu não quero usar sacolinha também. Tá aqui, uma ótima opção, tá? Pode ser também aqueles sacos que parece de pão, assim, né? Aquele que muita gente chama de craft ou pardo, né? De você colocar no lixinho também. Essa é uma outra boa opção. O impacto é muito, muito, muito menor do que sacolinhas plásticas, tá? Mesmo porque papel é orgânico. Então, olha só. Aqui, eu peguei... Esse aqui é um papel tamanho normal, tá? Então, eu peguei lá o meu... Aí você fala assim, mas você falou que não ia ter custo, né? Falou que não ia aumentar o meu orçamento. Então, é aquilo que eu te falei. Um pacote desse com 100 folhas de papel de seda, ele custou cerca de R$20, tá? Então, assim, ele vai dar, ao longo do ano, eu tendo os meus 2 banheiros, eu vou usar aí 2 pacotes e um pouquinho, né? Isso aí, quase 3 pacotes. Então, assim, mas aumentou meu custo. Sim, mas se você continuar aqui comigo e acompanhando e tudo mais, e começar a adotar essas práticas, você vai ver que em algumas você até gasta um pouquinho a mais. Não é um valor exorbitante, mas é um gasto a mais. Mas com outras práticas, você cai o seu custo. Então, você fica, né, igual, zerado. Então, você não vai ter um custo maior, né, por adotar tais práticas, tá? Então, olha só, eu peguei até um papelzinho menorzinho e uma caneca. Peguei uma caneca para mostrar aqui como que faz, tá? Essa aqui é a caneca que um amigo meu me deu há muitos anos atrás. E aí eu peguei um pedaço do papel de seda, eu cortei para ficar menorzinho para ver se cabe aqui na imagem da live, tá? Não me atentei pro fundo branco e o papel branco, mas espero que vocês consigam ver. Bom, o papel de seda, ele tem um lado que ele é mais brilhante. Então, para ficar mais bonitinho lá no banheiro, eu costumo dobrar no meio, normal, dobro o papel no meio, com o lado opaco, com o lado brilhante para fora. Então, o opaco para dentro e o brilhante para fora. Mas você não queria deixar mais bonitinho com o lado opaco? Então, mas quando a gente virar de volta, vai mudar. Então, olha só, dobrei no meio. E aí, eu vou fazer o seguinte, eu vou dobrar esse ladinho um pouco para cima aqui, ó. Um pouco para cima, certo? E o outro lado também eu vou fazer a mesma coisa. Então, olha só. Eu nunca fiz na caneca, tá? Mas só para vocês verem. Dobrei um pouco para cima aqui, para ficar mais abertinho aqui,
tá? E aí, eu consigo já ver que eu formei quase que um saquinho, né? Então, eu vou lá no meu lixinho, coloco... Gente, é uma dobra super simples, tá? Se você tem filho, sobrinho, irmãozinho e tudo mais, é uma coisa que as crianças, inclusive, vão adorar fazer. E não precisa estar perfeito, tá? É só pra facilitar aí. E aí, depois, só tô terminando de dobrar aqui, de virar. Então, eu vou colocar no meu cestinho, finge que isso aqui é um cesto, tá? Cestinho do banheiro. E aí, eu vou fazer essa dobra pra fora, tá? Fica muito mais bonitinho, inclusive que o saquinho de plástico, tá? E aí ele fica forradinho e na hora de tirar também não tem erro, gente. Pegou um lado, pegou o outro, puxou pra cima, tá aqui dentro tudo. Só jogou no lixão, porque daí precisa, né? Infelizmente a gente precisa depois ainda usar aquele plasticão, mas a gente já conseguiu reduzir um monte aí se a gente adotar essa prática tão pequenininha, tão simples e que dá um efeito muito grande. Então, sempre lembrar assim, nenhuma ação é pequena demais. Ah, mas só eu vou fazer isso? mas ninguém faz. Sim, mas você vai fazer. E você pode sensibilizar outras pessoas também. Então, vamos lembrar daquela pessoa, né, que ela tem, ela tem um custo de 3.000, mais ou menos, né, 3.000 reais por mês, e ela recebe 2.999. Então, ela vai estar sempre com R$ 1, né, a menos, né? Só que a longo prazo, isso aí vai dar, né, uma diferença muito, muito grande. Então, a mesma coisa para as nossas práticas aqui sustentáveis, tá? Então, tá aí a dica do papel de seda ou aqueles saquinhos que já vem saquinho mesmo e colocar aí no lixinho, tá bom? Gente, deixa eu só dar uma olhada aqui. Eu queria saber se alguém tem perguntas para fazer. Papel vou ter que comprar, então, foi aquilo lá, né, que eu falei que a longo prazo aí, vamos dizer, né, vendo a longo prazo, se você adotar várias ações, né, nesse sentido, algumas você vai ter um gasto um pouquinho maior, mas em várias outras vai cair o seu custo. Então, no final das contas, caiu por terra esse argumento aí que, eu vou ter um gasto maior. Não necessariamente, tá bom? E aí eu queria saber se mais alguém tem alguma pergunta. Lixo do banheiro. Bom, deixar aberto aí, mas eu acho que não. Fica aí a dica, então, espero que vocês... Conexão Oikos. Conexão Oikos é esse espaço para a gente tratar dessas, né, questões ambientais e de sustentabilidade de uma forma fácil, sem custos e que não se transforme num transtorno, tá? Então tem muita gente que fala assim, não, mas adotar essas práticas e tudo mais é muito caro, sai muito caro e eu não tenho tempo. Então na próxima live que eu vou fazer, que vai ser na quinta-feira, eu vou trazer um pouco essa questão, tá? De como que isso acontece. É mais caro mesmo? Né? É tão difícil assim? Então eu vou trazer um pouco dessa questão pra gente destrinchar um pouco aí, tá bom? Eu vou postar aqui também, né, na página, tá? O horário. E aí fica a dica para vocês, então levantem agora, já vai ver o seu papel de seda ou um saquinho, pode ser em qualquer lugar, qualquer papelaria, né, de bairro ou uma papelaria grande que tem aí do lado, né, qualquer, né, você pode adotar isso. Caso você ainda tenha jornal e né, tem muito menos gente hoje em dia que lê jornal, né, mas enfim, se tiver jornal, então não quero gastar, vou colocar jornal. Põe o jornal também, só não deixar muito para fora, porque daí já não fica mais tão bonitinho e tal. Então também é uma opção. Então tem muitas opções que a gente pode adotar aí, tá bom? Então é isso, gente. Se surgir alguma pergunta, alguma dúvida, manda lá, faz a pergunta ali na postagem que eu fiz dessa live, ou manda um direct, tá bom? E na quinta-feira eu volto
com mais outras questões aí pra gente conversar um pouco mais, tá bom? Beijo para todos. Até!